por onde ele andava, ele ia levando o evangelho de Cristo, né, queridos? E aqui diz que ele se despediu dos seus discípulos e continuou anunciando o evangelho, exortando as pessoas que continuassem firmes. Aqueles que já haviam aceitado a Jesus, aqueles que já faziam parte do corpo de Cristo, Paulo agora exortava, ou seja, Paulo doutrinava, Paulo ensinava, Paulo confirmava, ele dizia, gente, o caminho é este, o mandamento é este, isso aqui é que está certo que vocês façam, isso aqui o que é para vocês fazerem, porque este é o caminho de Jesus, este é o mandamento de Jesus, é por aqui que vocês têm que andar. E Paulo confirmava com já convertidos, e com certeza ele ia convertendo, ia convidando, que quem converte é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que usava Paulo convencia aquelas pessoas de aceitarem a Jesus, de aceitar o Evangelho de Cristo, de buscarem pelo Espírito Santo. Então Paulo saiu dali, se despedindo dos seus, e continuou andando e levando com firmeza o evangelho. Havia acontecido todo aquele alvoroço, toda aquela situação, e o que foi que Paulo fez? Disse, olha, a gente, não se abalem com isso é normal, são os levantes do inimigo das nossas almas, ele sempre vai estar aqui, se levantando, criando situações, mas não se entristeçam com isso, não se preocupem. Continuem firmes no evangelho, continuem firmes na palavra, andando pelo caminho de Cristo, amando a Cristo, lhe obedecendo, e assim Paulo ia fazendo, né? Que eles confirmando o evangelho de Cristo. No versículo 3, repetindo, ele diz assim, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Olha que situação. Mais uma coisa nós observamos aqui nesses 3 versículos. Quem era que se levantava contra o evangelho de Cristo? Queridos, eram os judeus. Haviam outros que se levantassem naqueles lugares, que todo lugar que a palavra passava, o inimigo arrumava um jeito de fazer um levante, né? Mas os próprios judeus, o que eram o escolhido, o povo de Deus que detinha o evangelho, aliás, a lei de Moisés, eram os primeiros, aquilo era constante, né? Eram inimigos fidedignos do evangelho e, consequentemente, dos apóstolos, dos discípulos, né? Então, os judeus estavam sempre de perto, averiguando, acompanhando e tentando impedir o evangelho de Cristo, mas jamais poderiam conseguir impedir a obra de Deus, né, queridos? Porque quem impede Deus? Ninguém, né? Observem, queridos, que os que eram para estar apoiando eram os que estavam contra, dando lugar para o inimigo se levantar, usando os próprios judeus, né? Mas a obra era de Deus, era feita pelo próprio Espírito Santo, e quem podia impedir isso, né? Ninguém. Então, vamos ler agora do 4 ao 6, que diz assim: E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tesalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. O 5 diz assim: Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Queridos, não querendo me aprofundar muito nestes 3 versículos, nós observamos o seguinte. Aqui com estes 3 versículos, era o grande número de pessoas que Jesus ia alcançando pelo caminho, o Espírito Santo já ia alcançando, já ia convertendo, e estas pessoas já iam entrando na obra, né? Observe
que nesta passagem aqui que fala desta viagem de Paulo, quantas pessoas foram com ele? Ele não estava sozinho, queridos. E quem foram essas pessoas? Pessoas que Deus foi levantando pelo caminho. Você nunca estará só, a não ser que Deus queira que você vá fazendo esta obra sozinho, mas dificilmente Deus permite. Ele vai levantando pessoas que, assim como Paulo, aqueles que estavam com eles eram servos de Deus. Eram pessoas que amavam a Deus, que amavam a Jesus, que assim como Paulo aceitaram a Jesus, aceitaram o desafio de levar o evangelho de Cristo na face da terra. Aquelas pessoas eram levantadas pelo próprio Deus e acompanhavam Paulo, estavam ali pagando o mesmo preço, lutando contra o inimigo das suas almas, mas levando o evangelho de Cristo e vivendo, queridos, e aproveitando os grandes prodígios e maravilhas que Deus ia fazendo no decorrer desta obra. Eram muitas pessoas, você observe aqui, que Deus ia levantando. E eles se uniam e eles se organizavam e iam fazendo a obra de Deus, né? Um dando a mão ao outro, porque aonde existe o Espírito Santo de Deus existe um só corpo. E se existe um só corpo, existe uma união, uma comunhão jamais vista. Não é, queridos? Existe amizade, cumplicidade, companheirismo. Isto é a obra de Deus. E não importa por onde você vá, não importa por onde o inimigo vai adiante levantando cilada, não vai vencer a obra de Deus. Porque assim como o inimigo das nossas almas é forte, espiritual, cheio de artimanha, muito mais Deus, né? É poderoso. Deus tem todo o poder de articular, de fazer, de organizar. O inimigo vai levantando cilada, Deus vai lançando por terra. É tremendo, queridos. É tremenda a obra de Deus. Vamos ler agora do versículo 7 ao 9, que diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Esses são versículos 7, 8 e 9. Queridos, que nós vemos aqui no decorrer destes 3 versículos que quando o Espírito Santo está usando aquela pessoa que está dando a palavra, quando é o Espírito Santo que fala pela boca dele, 2 coisas acontecem, queridos. A pessoa fala muito e os que ouvem têm prazer de ouvir. Se o Espírito Santo está usando uma pessoa, pode ser, não é sempre, pode ser que aquela pessoa venha falar muito. Por quê? Porque, queridos, quando a obra é de Deus, há muito que se falar, há muito que se pregar. E não é qualquer palavra, é palavra maravilhosa e poderosa. E se as pessoas que estão ouvindo, se as pessoas que ouvem estão cheias do Espírito Santo, queridos, que combinação perfeita. Olhe, o tempo passa e você não vê, né? Não é como nós vemos hoje em dia, que o Evangelho de Cristo está tão diminuído, está tão desprezado, está tão sem valor por não estar sendo acompanhado do Espírito Santo, que quando você chega no púlpito para pregar, a pessoa já vem e lhe exorta só meia hora, só 15 minutos, só uma saudação. Tão sem valor anda o Evangelho de Cristo hoje em dia, que um
pedacinho deste tamaninho do culto é para o evangelho. E ai do pregador que tentar se estender mais um pouco, né? O pastor vem e pede um microfone. Querido, não quer nem saber se é o Espírito que está falando, se é Deus usando, não importa, não interessa, né? Tão sem crédito anda o evangelho. Ah, não, irmã, tem que ter decência e ordem. É, sim, querido, nós temos que ter decência e ordem, mas nós temos que respeitar quando é o Espírito Santo de Deus que está usando o vaso, né? Mas quando não é o Espírito Santo de Deus, queridos, não há interesse em se ouvir. Até porque uma plateia sem o Espírito Santo de Deus, queridos, não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus se torna tão enfadonho que é fácil o que aconteça, o que aconteceu com este jovem, que foi tomado de um sono e caiu da janela, né? Mas enquanto isso, os outros ouviam Paulo atentamente, né? Prova disso que o discurso se estendeu, né? Que alcançou a meia-noite, depois do ocorrido com o jovem, alcançou a alvorada e tinha muita gente ali. Mas qual era a diferença? Estavam todos cheios do Espírito Santo. E quando é assim, queridos, existe prazer, existe alegria, existe conforto, é maravilhosa a palavra pregada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Glória a Deus e aleluia. E você vai ver aqui neste livro de Atos as muitas vezes que os discípulos, que os apóstolos falaram noite adentro até amanhecer. Por quê, queridos? Porque eram tomados pelo Espírito Santo. Quem estava fazendo aquela obra através deles era o Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha muito o que falar. Queridos, já não vemos mais. Mas este Espírito da verdade, este Evangelho genuíno trazido pelo próprio Jesus, ele está voltando. Ele vai de novo. Ele vai tomar os púlpitos das igrejas de Cristo, das verdadeiras igrejas levantadas pelo próprio Deus. Este Espírito Santo vai desbancar a apostasia, vai desbancar o inimigo que se apossou dos púlpitos das igrejas de Cristo. O Espírito Santo de Deus tem este poder. Deus vai tomar de volta os seus púlpitos, e estas coisas que aconteceram no tempo dos apóstolos, queridos, voltará a acontecer novamente. Você vai ver pregadores pregando tomados pelo Espírito Santo, queridos, levando o seu discurso noite adentro e com muita gente ouvindo. Com muitos ouvintes ouvindo, porque as pessoas terão novamente prazer em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o Evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui no versículo 8 diz o seguinte: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Se havia muitas luzes, queridos, era porque havia muita gente, né? Se havia muitas luzes é porque aquele local havia sido preparado para aquela ocasião, né? E havia muita gente naquele lugar, porque se não tinha muita gente, com certeza não havia necessidade de tantas luzes, ou talvez o local não fosse tão grande, mas como eles sabiam que haveria muita audiência, né? Haveria muito público, então eles prepararam um lugar adequado para aquilo. O 9 diz assim: e estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Queridos, o rapaz caiu e morreu. Aqui a Bíblia diz que o rapaz foi levantado morto. Já foi o inimigo arrumando uma situação, querido,
para atrapalhar aquela situação ali, para atrapalhar aquele acontecido ali, aquele evento, né? Mas o que foi que aconteceu? Vamos ler o 10, do 10 ao 12, que diz assim: E Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, né? Olha só o que acontece, queridos. Tudo o que o inimigo faz para impedir a obra de Deus, queridos, acaba ficando irrelevante, né? Acaba ficando sem importância. Porque se o inimigo matou uma pessoa durante o discurso de Paulo, queridos, o Espírito Santo veio e ressuscitou o rapaz. Que maravilha! Esse é o nosso Deus poderoso, esse é o nosso Deus tremendo, que faz prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Se o inimigo tentou, queridos, colocar um impedimento ali, levantar um tumulto, uma confusão, olha, o jovem caiu e morreu, ixi, vamos parar tudo, vamos procurar a família do jovem, vamos levar o jovem para ser sepultado, para ser velado, digamos assim, né, para ser cuidado, porque morreu. Não. Paulo desceu dali, cheio do poder do Espírito Santo, abraçou o jovem ressuscitou, e olha, queridos, nem fez a diferença, né? Todo mundo ficou feliz. O que eles fizeram? Se levantaram dali, foram comer, foram ceiar, tomaram daquele banquete que estava preparado ali, que pelo jeito era uma vigília, porque haviam preparado o que comer, né? Com certeza eles sabiam que aquilo ia durar muito, já era do costume deles, que os apóstolos, que os pregadores pregavam por um longo período de tempo, e já tinham providenciado até o que comer. O que foi que aconteceu? Ressuscitou-se o jovem, né? Saíram dali, foram partir o pão. O que era, queridos, para terminar em tragédia, o que era para terminar em desespero, em alvoroço, terminou, foi numa grande alegria. Por quê? Porque aquele ocorrido, sempre os levantes do inimigo termina com Deus manifestando milagre, com Deus manifestando poder, com Deus manifestando do seu agir no meio do seu povo. Observe que toda vez que o inimigo levanta uma cilada, Deus aproveita e traz grande agir no meio do seu povo, grande milagre. Deus faz prodígio e maravilha. Então, o que aconteceu? Aquilo que era para terminar em tragédia, em alvoroço, em tristeza, e terminou foi em alegria, né? O rapaz foi ressuscitado, eles foram se pôr a comer e continuaram o discurso. Continuaram. O inimigo tentou interromper meia-noite, meus queridos, foi só para eles continuarem, porque viram o milagre, viram o que aconteceu com o jovem, foi um grande sinal de Deus, todo mundo ficou feliz, e aí tiveram mais motivos, né, para continuarem aquele acontecido ali, aquele evento naquele lugar. O 12 diz assim: E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Olha que maravilha! Ficaram todos felizes. O rapaz caiu e morreu, mas Deus ressuscitou na hora. Jesus ressuscitou na hora. Que maravilha, que alegria! Aquele jovem não ficou morto. Aquele jovem não trouxe, não foi motivo de tristeza o que aconteceu com ele, mas sim de muita alegria no meio daquele povo. Olha que maravilha, né, queridos? Assim é a obra de Deus. A obra de Deus é surpreendente, a obra de Deus é maravilhosa, ela é sobrenatural. É esta obra, queridos, que está de volta. A apostasia anunciada por Jesus, a apostasia onde o próprio Jesus profetizou que viria, não é? Ela já está no fim, querido. Já veio, já fez o seu, aquilo que tinha que fazer, né? E agora Deus está voltando com poder total, trazendo novamente o grande avivamento espiritual que vai lançar por terra a apostasia.
e vai tomar novamente os púlpitos das igrejas, queridos. Vai tomar as casas que pertencem realmente a Deus. E grandes serão as maravilhas que Deus vai fazer, se prepare. Isto está começando, basta você olhar o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo em volta de nós, queridos, é a grande preparação para o avivamento que tomará novamente a face dessa terra. Você vai ver de maneira grande e poderosa o mesmo poder, o mesmo evangelho trazido por Jesus, passado para os apóstolos, voltará com força total e será rápido. Ganhará a face da terra de maneira muito rápida. Se prepare para isto. Deus está chamando, o Espírito Santo está convidando. Entre para este grande exército que Deus está preparando, para que você seja um dos anunciadores, assim como foram os apóstolos, assim como foram os discípulos no tempo da igreja primitiva, queridos. Novamente se repetirá nos nossos dias. Deus está chamando pessoas, Deus está chamando a mim e a você. Vamos correr para os braços do Pai e nos entregar verdadeiramente, buscando uma intimidade profunda e perfeita para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para promover nestes últimos dias o grande avivamento sobre a face desta terra. E nós veremos novamente os prodígios e maravilhas feitos pela igreja primitiva se repetirem de maneira ainda maior. Glória a Deus e aleluia, que este evangelho te alcance, que esta palavra te alcance, querido. Se você encontrar este vídeo, se você encontrar a primeira parte, procure a segunda. Se encontrar a segunda, procure a primeira. E ouça, queridos, da palavra de Deus. Ouça do grande convite que Deus está fazendo. Corra para os braços do Pai. Corra para uma comunhão profunda com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmã, mas não é para uma igreja? Vá, querido. Se o Espírito Santo te mandar para uma igreja, vá. Mas para o que Deus está chamando é para que você realmente tenha uma intimidade profunda com Ele. Que você procure por Ele, ainda que seja na igreja, seja lá em que lugar que seja, mas procure intimidade com Deus. Procure intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, para que realmente você seja um com eles. Para que eles possam lhe usar profundamente. Para que eles possam lhe usar de maneira perfeita. Para que você seja este disseminador do grande avivamento espiritual que está iniciando sobre a face desta terra nestes dias. Queridos, vamos orar a Deus agradecendo por este pequeno culto, por esta palavra que o Senhor nos trouxe. E se você foi alcançado por este vídeo, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, obedeça. E corra não somente para uma igreja, mas corra para algo profundo com Deus. Se você encontrar destes vídeos, queridos, veja e receba e sinta-se tocado pelo Espírito Santo de Deus e faça isto. Busque a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, para que você seja ingressado neste grande exército que Deus está levantando nesta última hora. Glória a Deus e aleluias. Queridos, nós estamos precisando de inscritos. Precisamos fazer os nossos cultos ao vivo, através de lives, né? Mas para isso, querido, precisamos de inscritos. Se você sentir no seu coração, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, faça parte deste ministério. Igreja Pentecostal Primitiva. E trabalhe para o Senhor. Já comece, parece que é coisa simples você se inscrever. Parece que é coisa simples você orar por este canal. Parece que é coisa simples você levar adiante esta mensagem. Não, queridos. Você já vai estar ingressando e fazendo a obra de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, queridos, vamos orar ao Senhor agradecendo esta tão grande, tão linda, tão maravilhosa oportunidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai santo, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por esta tão grande oportunidade, meu Pai, onde nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo. Meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai querido, alcance o mais profundo do nosso ser.
Meu Pai querido, que a tua palavra inunde o nosso espírito, a nossa alma. Meu Pai querido, que este pequeno culto alcance as almas, alcance as vidas e que eles sejam tocados e chamados, meu Pai, que essas pessoas venham a ingressar, meu Pai querido, no teu grande exército, meu Pai. Sem perder tempo, oh Pai querido, nos abençoa, Pai, nos guarda. Pai Santo, que esta palavra chegue ao seu objetivo para o qual ela foi destinada. Oh Pai Santo, fica conosco, nos dá da tua graça, da tua bênção. Nos cura, nos liberta, nos levanta, meu Pai amado, poderosamente em Ti. Oh Jesus querido, Jesus Santo, muito obrigada por tudo, Jesus. Fica conosco, Jesus querido, que esta palavra vá alcançando almas, alcançando vidas e trazendo para fazer parte deste grande exército que Tu vais usar nesses últimos dias. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Jesus querido, segura nas nossas mãos e nos ajuda, Jesus querido, a prosseguir até chegar no céu. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, pela palavra, pelo teu agir, pela tua presença. Espírito Santo, continua fazendo a tua obra através de nós, através destes pequenos vídeos, através deste canal e por muitos outros meios que tu vens usando para divulgar, Espírito Santo, este grande ocorrido que acontecerá na face da terra, o grande avivamento espiritual que vai preparar o povo para subir no grande arrebatamento. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Muito obrigada ao Pai, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia. Querido, muito obrigado a cada um que vai ouvir, ver e ouvir destes vídeos. Queridos, nos ajude em oração, nos ajude se inscrevendo neste canal. O que você puder fazer, o que você sentir no seu coração de fazer para nos ajudar, vá fazendo, queridos. E você já estará fazendo o grande ID de Jesus. Cada vez que você colabora de qualquer maneira com a obra do Pai, você já está fazendo o ID de Jesus. Muito obrigado, queridos. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia.